Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos resenhar um pouco esse livro, né? Como vocês estão vendo, o nome é A Prova de Amor. Deixa eu tirar o flash para ver se vai ficar melhor. Não, o flash vai ser melhor. Tá, A Prova de Amor, da coleção Harlequin, né? Esse valor aqui, não sei se eu já cheguei a falar na mostra dos livros. Eu não paguei esse valor, então eu ganhei ele. Eu peguei ele numa doação de livros, tá? Esse livro fala desse casal aqui, né? Depois eu vou deixar aqui o nome deles. Eu não me lembro o nome dele, é um nome em inglês, eu acho. Ela é a Lili. E como toda história de amor termina, como quase toda história de amor termina, ele sempre vai ser o mais rico da história, sempre o mais fechado. Ele vem de uma família muito rica, onde não há amor dos pais. Tipo assim, o pai deles dava mais valor ao dinheiro, essas coisas, né? E obcecado por uma fortuna, o pai dele acho que fez com que ele se afastasse do seio da família, né? Ele conheceu ela numa festa que o amigo estava dando. Ela era uma modelo, eu não sei se chama assim, né, gente? Que é daqueles comerciais de perfume. Então, dos comerciais de perfume, então, ela era essa modelo, né? Aí ficaram uma única noite, ela descobriu que estava grávida dias depois, mas resolveu não contar para ele por o fato dele ter deixado bem claro para ela que era só uma noite, que ele não se apegava a ninguém, essas coisas de contos de fadas, né? O que acontece? Dias depois foram convidados novamente para uma festa novamente na mesma casa, onde ela já estava grávida. E eles, se eu não me engano, não, a festa que eles foram convidados dessa vez foi para o noivado do amigo dele, né? Foi graças a eles que eles se conheceram. E chegando lá, ela ao avistar ele, ela já foi passando mal e ele acabou socorrendo ela. E depois ela acaba dizendo para ele que tá grávida. E ele dá duas opções para ela: ou tirar a criança, que para quem é mãe ou pai, mas eu vou falar como coração de mãe, tá? A pessoa que é mãe sabe desde o primeiro momento que está grávida, que grita mais forte assim o instinto de proteção, né? Que você jamais, eu nunca, jamais passou pela minha cabeça em interromper a vida do meu filho, Deus o livre, mas é mais ou menos isso aí que eu quero falar. Aí ela falou que não, então ele supôs no casamento para ela, num casamento não iria haver amor. E com muita relutância, ela acabou aceitando, optando pelo casamento, pelo fato do pai dela, do filho dela não crescer sem pai, sem um nome. Porque ela cresceu sem pai, ela não conheceu o pai. Sei que é uma história muito legal esse livro. Aí, como sempre, ela viajou com ele, se casou. Então, galera, aí eles viajaram, ela viajou, né, para o casamento, o tão esperado casamento. Uma coisa que ela achou que ia, assim, ser um casamento mais ou menos, né, só que assim, o acordo que eles chegaram a fazer que ia ser um casamento, sim, tipo, ia ter tudo que tem direito, só que assim, não ia ter amor. Então, ia ser como se eles fossem um simples namorado, né? Aí, no dia que ela chegou no lugar lá onde eles foram para casar, na cidade lá, eu esqueci onde é agora, mas qualquer coisa depois eu deixo lá na descrição, né? No mesmo dia que ela chegou, ele já mandou o chofer ir buscar na limusine, aquelas coisas todas, né? Assim que chegou no local, eles já desceram a pé, os dois, para a igreja. Chegando, ela achando que ia ser, por exemplo, iam marcar o casamento, alguma coisa, não, eles já foram direto para casar.
ela com a roupa simples e ele normal. Chegando na igreja, eles tinham umas pessoas lá e ela, tipo, pegou uma menina que tinha lá com a zeladora da igreja e essa menina, ela serviu como daminha de honra e os trabalhadores da igreja, tipo zelador, essas coisas serviram como testemunha, né? Aí houve o casamento. Foram, em vez de irem para casa dele, foram para um hotel, passaram a lua de mel lá, essas coisas todas. E ela passou a viver, fazer parte do ciclo social da vida dele, né? E nesse ciclo social, ele já levou ela para casa da mãe dele, dos pais dele. Inclusive, a mãe dele, quando ela chegou de cara, o pai já gostou dela, só que ele levou ela para casa dos pais porque ia ter uma reunião de negócios, né? E o pai dele já tinha arrumado uma pretendente para ele. Só que, quando ele chegou lá, ele já deu de cara com a moça e ele já foi apresentando a esposa dele. Inclusive, eles casaram escondido, ninguém sabia, né? Aí apresentou ela como esposa. O pai dele falou com ela e perguntou sobre ela, quem ela era, e ela se apresentou como modelo, alguma coisa assim. E ele, tipo, repudiou, né, a história, porque ele poderia casar com alguém de dotes, alguém que tivesse algo a oferecer, algo a mais para ele, né? Mas ele, ignorando, a mãe dele automaticamente aceitou a moça, né? Conversou com ela e já perguntou de cara se ela estava grávida. Eu não me lembro muito bem a resposta, mas eu creio que foi negado ou quase negado, até que ele chegou a abrir o jogo depois para eles todos lá. Nisso, a mãe dele se sentiu no dever de dar uma joia para ela. Por ela já fazer parte da família e tal, ela pegou uma joia tal e ofereceu para a moça, para Lili. Quando ele entra no quarto, que ele vê aquela cena, ele obriga ela a tirar do pescoço, que a mãe dele já tinha colocado no pescoço dela, ele obriga para ela tirar a joia. Aí ela tirou, só que assim, ela nunca entendeu, porque ela não queria aceitar, né? Por ser uma joia de família. Tudo bem, tirou a joia, foram para casa e a gravidez começou a avançar. E ele começou, tipo, a querer se afastar dela porque ele estava se apaixonando por ela. É a coisa que acontece quase em todos os livros. Tem uns que são mais ousados, né? Já esses aqui tem uns que não. Ele já começou, tipo, focar mais nos trabalhos. E como sempre, elas já pensam, tá com outra, papel de tolinha e tal. Aí, quando ela... Com o tempo passando, ele começou... Gente, eu tô segurando o telefone na mão, por isso tá balançando tanto, tá? O tempo foi passando e chegou um certo dia que ela tinha que fazer um ultrassom. E, gente, eu não entendo muito dessas coisas não, porque graças a Deus eu não sou rica, né? Mas não sei se só faz parte da história ou se existe mesmo. Aí ela foi até o médico. Chegando lá, tinha um equipamento super moderno, né? E nesse equipamento, o pai da criança, tivesse acesso à internet, tinha um computador, ele veria o bebê. E foi o que aconteceu. Ela passou o telefone para a secretária do médico. E a secretária fez todos os procedimentos. Ele acabou acompanhando, né, a ultrassom. Daí, então, ficou muito feliz, porque o médico, se eu não me engano, falou que achava que era um menino. Só que, por ele não ter se aproximado muito dela, por ele não ter tido a aproximação muito com ela, ele não queria mostrar afeto à criança, ele tinha medo. Ele tinha medo de ser grosso com a criança, pois o pai dele tinha sido grosso com eles, né? Aí, sei que nessa mesma noite, o médico falou pra ela... Gente, eu tô falando médico porque eu não lembro direito se era médico ou médica, tá bom?
chegou a falar para ela ter repouso. E ela já ficou com uma pulga atrás da orelha, na verdade, né? Aí foi pra casa e resolveu que ia dormir mais cedo. Deitou, depois sentindo cólicas, digamos, cólicas abdominais, dores abdominais. Desceu à cozinha, como sempre, tomou um chá, subiu e dormiu. Quando acordou, sentindo fortes dores novamente e desmaiou. Quando acordou, estava no hospital, porque a história conta que na época, no momento que ela estava desmanhando, ele estava com a consciência pesando sobre o filho, sobre a proximidade, que ele queria se aproximar, algo assim. Então, quando ele chegou em casa, ele achou ela desmaiada, levou para o hospital. Chegando no hospital, o que acontece? Ele ficou lá com ela o tempo todo, né? E chegou, ficou com ela o tempo todo, gente, isso vai estar... É porque eu tô tentando lembrar a história. Até o momento que ela acordou e viu que ele tava lá, aí ela tentou falar, ele, tipo, acalmou ela. Ela voltou a dormir. E quando ela acordou pra valer, ela olhou pra ele e disse, ué, não é de... É verdade que você tá aqui? Não é um sonho? E ele, tipo, não é um sonho. E ela começou a perguntar o que aconteceu, que ela lembrava que tinha visto sangue nos dedos, né? Alguma coisa assim. Na época que ela ficou desacordada. E ele contou a história pra ela, que quando resolveu ir pra casa e tal, chegou em casa e encontrou ela desacordada. E, por exemplo, tinha... O nome do rapaz, esse aqui, Tristan, alguma coisa assim. Tinha encontrado ela desacordada, tinha levado ela pro hospital e chegou lá, já era tarde. Tinha perdido o bebê. E ela ficou, assim, tipo, muito triste. E ele não teve coragem de contar o resto, né? Aí, nisso, ela ficou muito aborrecida, não quis falar com ele, virou as costas, ele foi embora. Ele passou mais dias, tipo, tentando conversar com ela e ela, tipo, acho que não se sentia pronta ainda. Até que o médico entrou para conversar com ela definitivo e ela perguntou como que era e tal. E ele falou que o bebê não tinha dado para salvar, era uma menina, na verdade. E por a hemorragia ser muito grande, eles não tinham conseguido estancar a hemorragia, tiveram que fazer a cirurgia com a retirada do útero, né? Isso para ela foi um choque, porque o sonho de toda mãe é ter um filho, por mais que perca um na gestação, mas consegue sempre, né? E o sonho dela, dessa forma aí, estava acabado, que ela não poderia mais ter um filho. E, então, a enfermeira tinha falado para ela que ele tinha ligado. Então, tinha falado que ele tinha ligado, perguntando se poderia ver ela no dia seguinte. E ela falou para a enfermeira responder. Isso ela já tinha falado, se eu não me engano. Responder que ele não procurasse ela jamais. Os dias passaram, quando ela pegou alta, ela voltou no apartamento dele, pegou as coisas e foi embora, né? Aí ela voltou pro mundinho dela, foi viver a vida dela. E ele já estava super apaixonado por ela, né? Só que ele não dava o braço a torcer. Então, o que acontece? A bendita casa, que já tinha várias festas, voltou a ter outra festa. A festa do casamento do amigo dele, né? E quem eram os padrinhos? Os dois. Não, os dois não, minto. Foi ele. Por ela estar nesse estado, ela não aceitou. Se eu não me engano, foi algo assim, né? Aí, o que acontece? O desfecho da história começa. Eles vão para a festa de casamento, ela tenta ficar distante dele o mais rápido possível, mas assim, ele não é mal educado com ela, ele fala, cumprimenta, ela responde, só que os dois com uma energia assim, muito forte, os dois se amam, aquela coisa, sabe? E a festa, o casamento terminou, teve a festa, teve discurso dos noivos, dos padrinhos, ele inclusive ganhou
o dicionário, um dicionário do padrinho, alguma coisa. E assim, as palavras que ele fala afetam e muito a ela. Ela sai, ele vai atrás, né? E tudo bem. Quando ele vai atrás, eles conversam e meio que acabam se entendendo. Quase, tá? Porque quando eles começam a conversar, ela ainda se sente muito abalada. Ele também tá abalado, mas ele não é de demonstrar. Então, o que acontece? Ela pega e faz um pedido para ele, que o sonho dela de ser mãe ainda continua de pé e agora só restava a adoção. E o que ele poderia fazer por ela, se ele poderia, tipo, dar início ao processo de adoção. E ele fala que não, se eu não me engano, que não tem como, é alguma coisa assim. Eu sei que ela se zanga, sai e deixa ele, né, falando. Porque aquilo abala muito ela. Eu sei que ele vai embora, ela fica no lugar dela. E dias depois ele pensa muito bem no assunto e resolve voltar para conversar com ela. Aí eles vão, conseguem dar entrada no processo de adoção. Ah, gente, mas tem outra parte que eu não acrescentei aqui. O motorista dele, trabalha para ele, tem uma irmã. E a irmã dele estava grávida de gêmeos, na época que a moça, aí também a Lili, estava grávida, né? Aí ela vai, pronto, ele volta e dá uma entrada nos papéis do andamento, só que a moça muito chata, tipo assistente social, gente, vocês sabem como é, para cuidar de uma criança é coisa séria. E bem no dia da entrevista, ela tenta fazer parecer uma casa de verdade, né? Fazer parecer um lar apropriado para a criança. Então, o que acontece? Ela fez janta, fez salmão, fez um monte de coisa, bolinho, essas coisas, para impressionar a assistente social. E ele chega do trabalho também, bota coloca o paletó no sofá, na cadeira, sei lá, em algum lugar assim, para parecer bem um casal mesmo. Então, o que acontece? Ela pega e a assistente social começa a fazer pergunta do lado dele, porque assim, ela sempre notou que ele tinha um segredo, mas ele não contava qual era o segredo que mantinha ele prisioneiro, né, aprisionado assim desse medo de amar, de se entregar, de ser pai, e ele tinha medo de ser pai. E ele chegou a falar para a mulher que o medo que ele tinha de ser pai era de desenvolver a maldade que o pai dele fez com eles, porque o pai deles criou eles num orfanato não, num colégio interno, e a mãe deles sempre em casa, parecendo uma boneca, uma deusa, mas ele não amava ela, sabe, essas coisas. E eles tinham 3 filhos, e o mais velho, que tinha que herdar o cargo, né? Não sei se era banqueiro, gente, é alguma coisa assim, alguma coisa que mexe com muita grana, né? Aí ele pega, um dia antes do aniversário, o irmão mais velho dele se matou, infelizmente, por causa da pressão do pai, de dinheiro, alguma coisa assim. E esse segredo eles guardaram assim por muito tempo, né? Tipo, do pai dele ser um autoritário, violento, o irmão dele ter cometido suicídio, e a mãe dele se tornou uma alcoólatra. Aí, isso aí foi o que, tipo, chamou mais atenção nela. Ele abriu o coração e é como se tivesse aberto uma chama, sabe? Aí o que acontece? Quando a moça saiu, a moça da entrevista, não, a moça ainda estava lá, o telefone dele tocou e ele não explicou o que era. Aí eu sei que terminaram o assunto, a moça foi embora. Aí ele falou para ela que tinha que viajar o mais rápido possível. Aí, como sempre, os helicópteros esperando. Viajou. E ela ficou lá sem entender. Pouco tempo depois, o telefone dele toca e o telefone dele estava com ela. Ela atende a ligação. A secretária dele falando um monte de coisa.
Se eu não me engano, que o pai dele... Gente, eu dei uma pausa que minha garganta tava coçando. Então, aí a secretária dele liga falando que o pai dele tava tendo um ataque, um infarto. Aí o que é que ela faz? Nessa hora, ela estava assistindo televisão, então ela viu um desastre, né? Alguma coisa assim, acontecendo alguma coisa, tipo uns deslizamentos de terra, alguma coisa onde matou muita gente. E quando ela olhou, ela viu que ele estava lá. Ela julgava ele tipo uma pessoa que não fazia caridade, essas coisas. E ela viu que ele estava assim, tipo, investindo, né? E depois ele acabou falando que ele estava só devolvendo para as pessoas as coisas que o pai dele roubou, tipo joia, essas coisas que ele acaba falando para ela, que a raiva que ele teve da joia no pescoço dela foi saber que poderia ter custado vidas o pai dele ter roubado, né? E voltando, quando ela viu que ele estava na televisão, então o telefone dele tocou, ela ligou as coisas, tudo, pediu para a secretária dele mandar um jatinho esperar ela, foi para lá. Chegando lá, o que acontece? A irmã do motorista dele tinha falecido, né? A mãe de gêmeos, que é a parte mais legal que eu acho da história. Eu acho muito linda essa história. Aí ela tinha morrido e as crianças foram encontradas nos escombros, né? Escombros. Eu acho que é assim, gente. Eu sou muito burra para essas coisas. E quando ela chega lá, ela se depara numa igreja, num galpão. Ele abraçado com a bebezinha, né? Ele dormindo, que ele estava muito cansado, ele já não vinha dormindo, então ele estava agarrado com a bebezinha. Ela tirou a bebezinha do colo dele, ele acordou assustado. E em seguida eu sei que acharam o outro. E ele começou a conversar com ela, como é que ela achou, e ela explicou o porquê que tinha ido para lá e tal. E ele falou que não queria saber do pai dele e que ele não poderia ser um bom pai. Aí explicou porquê e ela mostrou as qualidades para ele, que ele poderia ser um bom pai, sim, porque ele tinha largado a própria vida dele para revirar escombros, para tirar as pessoas e tal. Sei que nessa história toda aí, gente, eles acabaram adotando o casal de crianças, tá? É tanto que no final da história você vê que eles já estão comemorando o aniversário de 1 ano das crianças, é um menino e uma menina. E é isso aí. E viveram felizes para sempre, galera. Como toda história tem um final feliz, essa teve um final feliz. Mas ela teve, assim, um incentivo de afeto, né? De humanidade. Tipo de abandono. Ela mostrou ganância. Ela mostrou desamor, né? Descontrole, que é por... Aí inclui o álcool, né, galera? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês gostem, vocês deixem like e comente. Dependendo desse, eu farei... Do resultado desse, eu farei dos próximos, tá bom, galera? Fiquem com Deus. Um cheiro, fui.